Boa noite, irmãos. Nós iremos continuar nossa meditação em Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Hoje nós iremos meditar do versículo 3 ao versículo 7. Semana passada nós vimos a saudação de Paulo a Timóteo, né? Percebemos aqui que o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo e na própria saudação ele já nos deu aqui alguns ensinamentos. Que assim como Deus o chamou para o apostolado, para anunciar o evangelho de Cristo, todos nós fomos chamados também, chamados pelo Senhor para servir. Ninguém foi salvo para não fazer nada. O Senhor sempre nos salva para fazer algo. Então, cada um de nós precisamos saber o que Deus quer de nós, que nós façamos. E um desses serviços que nós vimos, que o apóstolo Paulo demonstra aqui, é o fruto da sua pregação, do seu ministério, que era Timóteo, como ele mesmo descreve como o seu verdadeiro filho na fé. Então, Timóteo foi um resultado daquilo que Paulo fez, da pregação do evangelho. E todos nós somos chamados a pregar esse evangelho, a anunciar às pessoas esse evangelho para que as pessoas cheguem a Cristo. O principal papel do crente é glorificar a Deus. E na nossa glorificação a Deus, uma coisa que faz parte é justamente essa: fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e se acheguem a Deus para, juntamente conosco, glorificá-lo. Então, Paulo fez aqui a sua saudação a Timóteo e nós vemos agora, nos versículos 3 a 7, que o apóstolo Paulo ele mostra aqui a Timóteo qual que era a sua intenção em escrever esta carta a ele, qual que era o seu desejo. E não somente isto, mas nós podemos perceber também que ele fala aqui da questão da defesa da sã doutrina, e o que seria essa sã doutrina e em que resume essa sã doutrina, né? Como ele descreve aqui no final, no capítulo 5, né? Versículo 5, né? Que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Bom, então aqui nós iremos descrever um pouco sobre esse contexto. O apóstolo Paulo estava aqui também exortando Timóteo a exortar pessoas que não trouxessem um ensinamento falso. Então é nesse contexto que nós iremos meditar hoje e tirar alguns ensinamentos, ok? Vamos fazer a leitura do nosso texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Bom, a intenção de Paulo é, como ele mesmo diz, né, que como ele rogou a Timóteo quando deixou Timóteo em Éfeso e foi para Macedônia, ele estava novamente rogando a Timóteo que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensine outra doutrina. Bom, a igreja de Éfeso ela estava sendo desviada para uma falsa doutrina, para um falso ensinamento. O que seria essa falsa doutrina? Seriam doutrinas que não eram apostólicas. As doutrinas apostólicas, como nós vemos nas Escrituras, elas eram baseadas naquilo que Cristo ensinou. Ou seja, a fiel interpretação do Velho Testamento. Era nisso que se baseava a pregação apostólica, os ensinamentos apostólicos.
a fiel interpretação do Velho Testamento. E o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo que defenda essa verdade, que defenda essa fiel interpretação, porque estava surgindo no meio deles pessoas que estavam levantando falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E como ele mesmo diz, né, no versículo 4, eles estavam usando as genealogias, né, do Velho Testamento para levantar os seus falsos ensinamentos. Então, quando o apóstolo Paulo ele exorta aqueles irmãos, olha, que não ensinem, ele fala a Timóteo, né, para exortar, advertir aqueles irmãos que não ensinem outra doutrina, é nesse sentido de que não deixe que eles falem falsamente, né, que eles falem algo que não esteja na palavra. Porque, irmãos, é fato, há muitas pessoas, assim como naquela época, que eles adentram no meio dos crentes usando as escrituras, só que distorcendo as escrituras para o seu próprio bem. Eles usam as escrituras, mas simplesmente como um trampolim para poder saltar e realizar as suas próprias necessidades, as suas próprias vontades. Aqueles homens, eles estavam usando a genealogia, que biblicamente era um fato correto, né? Nós vemos nas genealogias escritas aqui no Novo Testamento e no Velho também, elas são coisas precisas, coisas corretas, né? É até interessante a precisão como eles escreviam e até hoje dizem que escrevem as genealogias, né? São fatos verdadeiros. Porém, esses homens usavam essas genealogias e, como Paulo descreve, distorciam de uma forma e faziam várias aplicações que se tornavam mitos. Coisas mitológicas, né? Mitos, fábulas, né? É isso que ele quer dizer, mitos, fábulas. Talvez seria até interessante, né? Você ouvir as pessoas falarem essas coisas, né? Tem pessoas que têm uma certa facilidade em segurar a atenção. Provavelmente esses judeus, que eram esses mestres judeus, professores judeus, que é quem usava essas genealogias, trazia esse falso ensinamento, eles provavelmente estavam cativando aqueles irmãos. Porque se não tivessem cativando aqueles irmãos, chamando a atenção daqueles irmãos para essa falsa doutrina, o apóstolo Paulo não estaria escrevendo a Timóteo para que exortasse. Lembre, ele já havia deixado Timóteo ali com esse intento, que exortasse para que não trouxesse falsas doutrinas. E ele agora escreve como ele fala, assim eu faço agora. Ele está escrevendo para que Timóteo exorte aqueles irmãos, para que eles não tragam essas falsas doutrinas. Então, irmãos, quando alguém, vamos supor que alguém chegue no nosso meio aqui e traga, sei lá, o livro de alguma seita, né? Nós consideramos seita, ou que traga um livro que não seja a Bíblia, um livro qualquer. Né? É até estranho quando alguém vem aqui para frente e não abre a Bíblia, né? A gente fica meio estranho. Então, ou seja, se alguém vem com esse intuito, com outro livro, ou que ele não abre a Bíblia, a gente já levanta as antenas e começamos a ficar atentos se ele vai pregar a palavra de Deus ou não. Mas e quando alguém traz a Bíblia? E usa a Bíblia? A gente tem que tirar essas defesas? A gente não precisa mais ficar atento? Não precisamos mais atentar para o que ele vai estar pregando, porque ele está com a Bíblia na mão. Então ele vai falar o que está na Bíblia. O apóstolo Paulo mostra claramente que não. Que é possível alguém mesmo com as Escrituras, com a Bíblia em sua mão, estar distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo as verdades de Deus. Porque nós não fomos chamados para pregar outra mensagem que não seja a palavra de Deus. Eu ou qualquer outra pessoa que venha à frente para trazer uma mensagem, ele não tem autoridade para pregar o que ele bem entende, o que ele quer ou o que as pessoas querem ouvir. A obrigação de um pregador que venha pregar a palavra de Deus é falar a palavra de Deus.
Falar o que Deus quer que as pessoas ouçam. Por isso precisamos muito que as pessoas orem, né? Por isso precisamos muito orar por aqueles que pregam, para que eles não falem de si mesmos, mas falem de Deus, da sua palavra. Eu acho que eu já comentei isso com um comentário que alguém fez para mim, de que ele leu, né? Quando na época nós estávamos até pesquisando sobre pregações positivas. No comentário, ele leu, né? Estava escrito assim: bom, faz de conta que você está pregando a palavra de Deus e que Deus está sentado no banco ouvindo. De certa forma, se nós acreditamos que Deus é onisciente, onipresente, Ele está no nosso meio e está ouvindo o que nós estamos meditando. E Deus, de repente, Ele ouve e fala: olha, não é bem isso que você está dizendo que eu queria dizer, não. Você não está antibíblico, mas também você não está falando o que a passagem está dizendo. Você não está sendo fiel ao que o texto, a passagem está dizendo. Ou, ele poderia dizer muito bem: olha, você está totalmente errado no que você está dizendo. Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu queria que você passasse para o meu povo. Ou, Deus poderia falar assim: olha, você passou exatamente aquilo que eu falei. Você foi fiel ao que eu disse. É isso aí. Então, irmãos, Deus chama pessoas para pregarem. Quando Deus chamava os seus profetas, era para que eles pregassem, falassem aquilo que Ele ordenou. Nada menos, nada mais. Então, o que essas pessoas estavam fazendo era justamente aquilo que Deus não deixou para eles fazerem. Eles não eram nem para estar ensinando. O apóstolo Paulo chama Timóteo para fazer o papel pelo qual Deus o colocou, para defender a verdade, para pregar a verdade, para falar a verdade. E uma das verdades era que aqueles homens não adentrassem a igreja com doutrinas que não fossem de Deus, com as verdades que não fossem de Deus. Ficassem, lendo novamente aqui o final do versículo, ficassem estes para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensinem outra doutrina. Esse é o objetivo nosso aqui. Não ensinar outra doutrina que não seja a bíblica. Aqui está na palavra de Deus. Aqui Deus deixou para que nós pregássemos. Bom, aqui no nosso texto, irmãos, né? Quando ele fala aqui, né? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, versículo 5, desculpe. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Bom, aqui tem uma questão bem interessante, né? Onde nós precisamos ter alguns cuidados, porque temos uma tendência, né, a ir para extremos. E nós podemos, muitas vezes, vemos as pessoas indo para esses extremos, onde alguns dizem que, assim, que nós não precisamos dar tanto valor à doutrina, porque a doutrina divide. Entendeu? As pessoas dizerem isso, a doutrina divide. Então, precisamos amar as pessoas, independente das circunstâncias. Ou seja, nem que nós venhamos a abrir mão da verdade, nós precisamos amar as pessoas, acima de tudo. Alguns até, né, no outro extremo, alguns até têm um entendimento errado do que é o amor. Eles acham que o amor é você simplesmente ser uma pessoa que tolera tudo, que aceita tudo. Tipo assim, uma pessoa que não se levanta para criticar ou não se levanta contra um ensinamento de outra pessoa, por exemplo. Esse não é um amor bíblico. O amor verdadeiro, ele está condicionado às Escrituras. Percebe o que o apóstolo Paulo diz aqui?
O fim, ou seja, o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro. Esse é o objetivo do mandamento. O amor de um coração puro. E aí vem outras coisas também. Então, ou seja, o amor verdadeiro, ele está vinculado à verdade, à palavra de Deus, às Escrituras, à doutrina, a uma boa interpretação da doutrina. Se nós pensarmos que o amor verdadeiro, ele simplesmente aceita tudo, o apóstolo Paulo estaria se contradizendo aqui. Certo? Porque o que ele diz a Timóteo? Ele diz a Timóteo para advertir alguns que não preguem, né? Que não preguem uma outra, que não ensinem uma outra doutrina. Ele ainda fala a Timóteo de algumas pessoas que naufragaram na fé, saíram do nosso meio, né? Como ele cita aqui no versículo 20. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, o amor bíblico, o amor verdadeiro, não é um amor que tolera todas as coisas. Pelo contrário. O amor verdadeiro é aquele que vem de Deus e ele está disposto a glorificar a Deus. De que forma? Fazendo com que as pessoas se acheguem a Deus. E nós não fazemos com que as pessoas se acheguem a Deus tolerando tudo o que elas fazem. Não, nós fazemos com que as pessoas se acheguem a Deus mostrando a vida com que elas levam e como elas precisam mudar. Nós fazemos essas coisas com a motivação certa. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. Nós devemos fazer essas coisas com a motivação certa. Então aqui o apóstolo Paulo mostra para nós, né, que o mandamento, a sã doutrina, como ele diz em vários pontos, né, ela está unida, ela está ao amor. O amor e a sã doutrina são coisas que andam juntas, elas não andam separadas, como muitas pessoas entendem por aí e ensinam, né? Não devemos pregar a doutrina porque a doutrina divide. Muitas pessoas dizem isso. A doutrina divide. Você vai falar assim de doutrina. Doutrina nada mais é que ensinamento, que é o que Cristo fez, que é o que Paulo fez, que é o que todos os apóstolos fizeram. Então as pessoas dizem, ensinamento das Escrituras, elas dividem. Realmente. Aqueles que não defendem as Escrituras, eles saem do meio porque eles não suportam as Escrituras. Assim como aqueles homens, eles não estavam preocupados com as Escrituras. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente também. Bom, aqui ainda nesse versículo, quando o apóstolo Paulo fala assim, e o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa... parando aqui, né? De um coração puro. E o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Bom, o amor bíblico, irmãos, é o amor de um coração puro. Bom, nós precisamos ter a consciência de que o Deus que nós servimos, ele conhece os corações. Ele sonda os nossos corações e sabe exatamente o que nos motiva a fazer as coisas. Se nós dermos uma grande demonstração de amor, né, para alguém, simplesmente com uma intenção por trás disso, né, simplesmente porque nós queremos que essa pessoa realize algo para nós, que ela nos satisfaça alguma coisa, isso não é amor bíblico. Isso, na verdade, é algo que está intrínseco no homem, que é o seu egoísmo. O amor puro é aquele amor onde se purifica de todo egoísmo, de todo egocentrismo. Esse é o amor puro. O amor que serve as pessoas, mesmo sendo necessário um sacrifício ou abrir mão de alguma coisa, pelo bem do próximo. Esse é o amor verdadeiro. Não é o que pensa em si mesmo. Irmãos, o amor verdadeiro ele só é possível pela fé
na cruz de Cristo, pela fé em Cristo, pela fé naquilo que Cristo fez, crendo que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Quando nós cremos nessa grande demonstração de amor de Deus, isso é onde realmente vem o início do nosso amor verdadeiro, onde nós podemos passar a amar verdadeiramente alguém. É baseado nessa fé em Cristo Jesus. Aí nós nos tornamos capazes de amar alguém, porque o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar em nossas vidas para nos capacitar a um verdadeiro amor. E mesmo assim, irmãos, é necessário que nós decretemos guerra contra o pecado nas nossas vidas, porque constantemente devemos nos levantar contra os nossos pensamentos e as nossas intenções e pedir perdão a Deus por causa do nosso egoísmo, que não nos deixa realizar um verdadeiro amor. Ter ações verdadeiras. Porque tudo o que muitas das vezes fazemos, o bem que fazemos a alguém, é por alguma intenção. O pastor Valdir trouxe um ensinamento e ele nos mostrou que o que deveria nos motivar a servir ao Senhor. O que deveria nos motivar? O amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Bom, acho que eu estou errado. Mas ele fala lá que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que deve nos constranger a servir. Nós servimos a Ele por causa do amor dele para conosco. É isso que deve nos motivar. O amor de Deus para conosco deve nos motivar a servir a Deus, a amar a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre o mandamento aqui, provavelmente, baseado nos versículos 8 a 11, né, que ele menciona aqui a lei, provavelmente ele está falando do que se resume a lei, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Nisso se resume a lei. Jesus resumiu muito bem. Então, nós precisamos amar verdadeiramente. E é necessário amar primeiro a Deus, devemos amar o próximo com um coração puro. Coração que está vazio de todo egoísmo. E ele continua, né? Ele fala assim, e de uma boa consciência. Essa boa consciência seria um conhecer a si mesmo, sabe? Uma consciência de si mesmo. Tem um texto lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 2, que nos mostra que todo homem, ele é devedor a Deus, ele se sente, né, de certa forma, devedor a Deus por causa da sua consciência, porque a sua consciência o acusa. Quando ele fala lá em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, ele fala assim, porque quanto aos gentios, não tem lei, desculpa, vou ler novamente, porque quanto aos gentios, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, o que Paulo está dizendo? Que os gentios, eles praticavam a lei sem ter a lei, sem ter conhecimento da lei, sem ter a lei como os judeus tinham. Por quê? Por causa da sua consciência. Que quer ela os acusava, né? Como os defendia, dizendo que o que eles fizeram era certo. Então, todos os homens são devedores a Deus por causa da sua consciência. Somente nós, né? Eu,
conheço a minha consciência e Deus conhece a minha consciência, o que passa na minha consciência. O que está passando na minha mente. Assim como você e Deus sabe o que passa na sua mente. O apóstolo exorta aqui aqueles irmãos a um coração puro e de uma boa consciência. Ou seja, nós devemos levar em consideração não o que as pessoas estão vendo, não os atos externos que nós podemos praticar para que as pessoas vejam, mas o que Deus enxerga em nós. É isso que precisa estar claro. O apóstolo Paulo está a cada momento indo mais profundo aqui no íntimo do nosso ser. Coração, quem conhece o nosso coração? Além de nós mesmos. Deus, melhor do que nós. A nossa consciência, você é capaz de ler o pensamento de alguém? Não, eu também não, mas Deus é. O apóstolo está chamando a Timóteo, mostrando a eles que o mandamento, um verdadeiro a proclamação do evangelho, né, o mandamento de Deus, ele leva a isso, a um amor verdadeiro, um amor puro, com uma boa consciência e de uma fé não fingida. Uma fé não fingida aqui seria o mesmo que dizer com hipocrisia. Que não seja hipócrita, que não esteja fazendo encenação. Porque, irmãos, nós sabemos que nós somos capazes de mostrar para as pessoas uma grande demonstração de fé. As pessoas olharem para nós e falarem, nossa, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Era isso que os judeus falavam dos fariseus e dos saduceus. Daqueles líderes religiosos, daquelas pessoas que eram importantes no meio deles, os quais Jesus intitulou como hipócritas, os quais incentivaram o povo a matarem o Filho de Deus. O homem é capaz de demonstrar uma grande fé, deixar as pessoas surpresas. Era isso que aqueles homens estavam fazendo. Eles demonstravam aqueles judeus, né, que estavam trazendo um falso ensinamento, eles mostravam uma grande piedade, um grande conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Talvez na sua ignorância, alguns irmãos da Galácia diziam, nossa, esses são homens de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o verdadeiro amor, ele é de uma fé não fingida. De uma fé verdadeira. Eu estava estudando sobre essa questão de uma grande demonstração de amor. Eu li um comentário de demonstrações de amor, né? Quando às vezes as pessoas demonstram um certo amor, serem pessoas amáveis. Eu li um comentário que falava de um casal que estava esperando filhos, né? E o marido trabalhava em uma empresa e ele falou ali para os seus colegas de trabalho que a sua esposa estava grávida, que eles estavam esperando filho. E aí os seus colegas, né, começaram, quando estava próximo já a data do parto, eles começaram a perguntar com uma certa frequência, e aí, como está sua esposa? Está tudo bem? Né? Está tudo correndo bem no parto? E isso com uma certa frequência, perguntando constantemente, tal. E aquele marido, ele estava, puxa vida, as pessoas realmente, né, têm uma certa consideração por a gente, né? Estão demonstrando um certo carinho, né? Talvez ele até poderia pensar, estão demonstrando amor
por mim, pela minha esposa, né? Uma certa preocupação. Só que quando o tempo passou, aquele pai, né, aquele homem, ele descobriu que os seus colegas eles tinham feito uma aposta entre eles para quem iria acertar o dia do nascimento da criança. Então, o que parecia ser uma grande demonstração de amor, na verdade, era interesse puro deles, porque cada um estava preocupado em quem ia receber o bolão, quem ia ganhar dinheiro naquela circunstância, naquela situação. Então, nós podemos, é muito fácil enganar as pessoas, demonstrar um amor que não existe. Mas não devemos esquecer, irmãos, o amor verdadeiro, ele vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira. Bom, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: do qual, desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Bom, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui a Timóteo as características, né, não só a ele, mas a nós também, as características de um falso professor, um falso ensinador das Escrituras. Eles estão preocupados com eles mesmos. Eles são orgulhosos. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele descreve assim, querendo ser mestres da lei, são pessoas que se preocupam em ter seguidores, né? Hoje é muito comum isso nesse termo, seguidores. Né? Nada contra quem é o youtuber e tem os seus seguidores, né? Cada um dos seus seguidores, mas essa era uma característica daquelas pessoas. Essa é uma característica de muitos que pregam, que se dizem pregar o evangelho hoje. A sua preocupação não é a pregação do evangelho, não é a propagação do evangelho. A sua preocupação é ter seguidores, é ter pessoas o seguindo e o admirando pelo seu conhecimento, pela sua pessoa, pelo que ele faz. Essa é a sua preocupação. Não havia preocupação daqueles homens em confrontar os seus pecados com as Escrituras. O falso ensinador, o falso profeta, na verdade, ele está preocupado com o seu ego e é dessa forma que ele atrai os seus seguidores. É massageando o ego das pessoas. É fazendo com que as pessoas ouçam aquilo que elas querem ouvir. Você não quer ouvir de vez em quando que você é bonito ou bonita? Às vezes parece que a gente precisa ouvir isso, né? A gente se acha meio feio, né? Essas pessoas são boas nisso. Elas sabem pegar essas coisas, o que as pessoas querem ouvir, elas falam. Nem que para isso seja necessário distorcer a palavra de Deus. Irmãos, tem adentrado no meio evangélico, né, um falso ensinamento que busca elevar a autoestima das pessoas, né? É elevar, fazer com que as pessoas tenham a sua autoestima elevada, né? Que se achem pessoas importantes, pessoas superiores, pessoas melhores, pessoas boas. Há um forte ensinamento assim. Por quê? Porque isso gera resultado. Isso faz com que os templos estejam lotados, cheios.
mas não são verdades bíblicas. Tem até uma pessoa aí, né, que eu não lembro exatamente qual que é o nome dela, um americano, ele que começou esse ensinamento, introduzir esse tipo de ensinamento de autoestima dentro das igrejas cristãs. Mas isso não foi criado por ele. Isso foi criado pelo diabo, lá no Jardim do Éden. Quando ele disse a Eva, levantando a sua autoestima, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. O diabo já começou ali, ó, levantando a autoestima de Eva. E ele continua fazendo isso. Alguém poderia dizer, nossa, mas você está bem, você não está amoroso, você está bem crítico, né? Irmãos, aqueles que pregam a palavra de Deus, eles não devem ser julgados se eles estão sendo amorosos ou não. Eles devem ser julgados se eles estão pregando aquilo que o texto diz, o que a palavra de Deus diz. Se o apóstolo Paulo estava criticando os falsos ensinamentos, os falsos profetas, estava exortando a Timóteo a levantar-se contra essas pessoas, e estava mostrando a essas pessoas que se levantaram, que blasfemaram contra o Senhor, a minha obrigação é fazer o mesmo. É criticar os falsos ensinamentos, é exortar para que as falsas doutrinas não adentrem no nosso meio. Para que nós não nos deixemos levar por isto, por essas coisas. Que tem até a aparência de algo piedoso, que até tem a Bíblia na mão, mas não traz a palavra de Deus. Lembrando, aqueles homens estavam usando as Escrituras. A mesma Escritura que o apóstolo Paulo usava para ensinar os irmãos da classe. Só que eles distorciam essas Escrituras. Deus, ele se revelou na sua palavra de forma histórica, verdadeira, com fatos reais e verdadeiros. Deus se levantou, se revelou com proposições, ou seja, com afirmações, as quais nós precisamos crer. Só que as pessoas hoje elas têm pegado muitos textos e olhado para eles, interpretado os textos, dado significados diferentes a esses textos, colocando numa perspectiva meio subjetiva. Essas afirmações aqui elas não são objetivas, elas são subjetivas. Pode ser verdade, pode não ser. É muito subjetivo. A mesma coisa que essas pessoas estavam fazendo. E Paulo dizia que eles estavam levantando fábulas dentro das igrejas. E essas fábulas, irmãos, elas não produziam edificação de Deus. Há alguns textos, né, mostram alguns entendimentos diferentes sobre essa. Eu estou no versículo 4, tá? Fala que edificação de Deus, que consiste na fé. Final do versículo. Alguns falam, no lugar de edificação, eles falam, poderia ser mordomia. Alguns interpretam como sendo, no grego ali, mordomia. Outros interpretam como sendo piedade. Outros como sendo serviço. Bom, juntando tudo, se você disser que é serviço, engloba tudo. Porque a mordomia, a piedade e essa edificação, ela é por base do serviço de Deus, serviço a Deus. E esse verdadeiro serviço a Deus consiste numa fé. Ele resulta
uma fé verdadeira. As pessoas, elas creem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os falsos ensinamentos, eles levantam nada mais, nada menos que questões, que dúvidas. Essas coisas, elas atraem, né? Essas dúvidas, essas questões. A gente ama ser desafiado. Você já foi desafiado? Eu já fui. Boa coisa terrível. Eu tenho uma natureza que, se eu for desafiado, puxa vida, eu tenho que lutar contra, para mim não me deixar levar pelo aquele desafio. Porque a minha natureza, ela quer, de qualquer forma, resolver aquela questão. Resolver aquele desafio. Falsos ensinamentos, às vezes, eles fazem isso. As pessoas levantam uma questão assim tão mirabolante, aí você fala, puxa vida, como que eu nunca vi isso, nunca pensei nisso? Isso é muito importante, muito interessante, eu vou pesquisar até. Então, o que eu estou dizendo com isso, irmãos, é que aqueles judeus que estavam nas igrejas da Galácia, provavelmente eles estavam encantando as pessoas com seus ensinamentos. Diferente de mim, ele estava fazendo com que as pessoas estivessem com os olhos estatalados, olhando e prestando atenção. Não estou dizendo que ninguém está dormindo aqui. Está todo mundo acordado, prestando atenção, só não a Ara, né? Hoje ela não está prestando atenção. Mas as pessoas que pregam a mentira, elas têm essa facilidade. Segurar a atenção das pessoas. Fazer com que as pessoas prestem atenção. E, de certa forma, até valorizem essas coisas. Mas essas coisas, irmãos, como o apóstolo Paulo, eles não levam a fé. Eles não produzem uma edificação de Deus. O que leva as pessoas à salvação é a verdadeira doutrina, como o apóstolo Paulo vai citar em diversas passagens aqui, a sã doutrina. Ou seja, uma doutrina saudável. O que uma doutrina saudável produz? Cristãos saudáveis. O que uma falsa... Bom, então nós podemos fazer um trocadilho. O que uma falsa doutrina produz? Cristãos falsos. Ou cristãos doentes. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Percebe, irmãos, aqui no versículo 7, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim que eles levantavam especulações. Faziam especulações no meio do povo. Porém, eles faziam essas especulações com afirmações. Com afirmações. Ou seja, eles levavam essas mensagens como se fossem verdades no meio do povo. Como se fossem verdades. E aquelas pessoas facilmente, elas se deixavam levar. Uma das armas do falso profeta, do falso ensinador, justamente é essa, irmãos. É pregar um falso amor. Levar um falso amor às pessoas. Colocar elas como sendo o centro. Vamos ver, hoje tem muitos templos aí que elas nem sequer estão mais colocando Igreja de Cristo, mas Igreja da Família. Eu não ouvi desse pastor, mas ouvi de algumas pessoas comentando que o entendimento desse pastor na ordem de nossas prioridades é a família, Deus, trabalho e tal, papá. Família primeiro. Deus é depois. Os falsos ensinamentos, os falsos ensinadores, eles colocam o homem em primeiro lugar. Você é mais importante.
A palavra de Deus, ela não mostra isso. Isso é uma mentira. Isso é um engano de Satanás. A palavra de Deus sempre coloca Deus em primeiro lugar. Deus está em primeiro plano. Essa é uma arma do diabo, essa é uma arma dos falsos ensinadores hoje. Eles usam isso no amor, ele falando, olha, o amor, ele une. Vou citar novamente, a doutrina, ela divide. Então, com quem nós vamos ficar? Com o amor. O apóstolo Paulo nos mostra claramente que a verdadeira doutrina, ela produz um verdadeiro amor. A falsa doutrina não produz amor nenhum. Na verdade, a falsa doutrina, ela só busca o próprio homem. O homem é no seu egoísmo. O homem está preocupado somente consigo mesmo. Bom, irmãos, aqui no nosso texto nós vimos que nós não somos livres para mudar a palavra de Deus. Ninguém é. Quando alguém está mudando a palavra de Deus, ele não está fazendo isso por autoridade de Deus, nem pela vontade de Deus. Ele está fazendo isso por interesse próprio. O verdadeiro amor, ele está vinculado à sã doutrina, à verdade, ao mandamento de Deus. E aquele que ama de forma pura, com uma boa consciência e com uma fé não fingida, ele procura glorificar a Deus. E ele glorifica a Deus trazendo pessoas para glorificarem a Deus. E qual é a forma? É tolerando tudo que essas pessoas fazem? Não. É mostrando o quão pecadores elas são perante Deus. E o quanto Deus os amou, enviando Jesus Cristo para os salvar. Quanto Deus nos amou. E que eles precisam se arrepender. É isso que um verdadeiro amor faz. Nós devemos ser motivados a servir a Deus por causa do amor de Cristo que nos constrange. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês.